Oi, turma do livro Curas Espirituais à Luz da Doutrina Espírita. Maria Fátima Ramos, Rafael Papa, Sérgio Cherci Júnior e o Dr. Ludwig. Hoje nós vamos ver quem é Kardec. Como dissemos antes, a abordagem das curas espirituais a que nos referimos aqui respalda-se na doutrina espírita, codificada por Allan Kardec. Muitos já ouviram seu nome, mas poucos conhecem a fundo sua história, como nosso amigo Gutenberg Pascoal, estudioso do tema há 30 anos. Assim, pedimos sua colaboração para pincelar um resumo que antecede aos anseios do leitor em conhecer alguma coisa sobre o codificador. Dizemos alguma coisa, pois que esse é também assunto digno de profundo e longo estudo, fonte de aperfeiçoamento em todos os campos da vida humana. A noite caía no terceiro dia do mês de outubro, o ano 1804. Atento, o senhor Jean-Baptiste Antoine Rivail, magistrado local, aguardava notícias de sua esposa Jeanne Louise Duhamel, que estava para dar luz ao pequeno Rivail. Então, às 19 horas, a francesa Lyon iluminou-se com a chegada daquele que viria a balizar novos paradigmas na instigante questão matéria-espírito. O grande pontífice druida, que vivera em época da invasão da Gália pelo imperador Júlio César, voltava para colaborar no avanço das mentes e corações humanos. O eminente sacerdote Jean Hus trazia de novo ao palco da vida terrena sua característica inovidável de homem de fé. Essas são as duas encarnações anteriores de Kardec conhecidas até o momento. Bom, então ele viveu na época do imperador Júlio César e viveu também aqui como sacerdote. Hippolyte Léon Denisard Rivail, formado em teologia, artes e filosofia, era muito conceituado no meio acadêmico. Em pleno avanço cultural, a Europa fervilhava e Paris se desenhava como o cérebro do mundo. Neste contexto, o jovem crescia sob a educação primorosa de João Henrique Pestalozzi, vindo a tornar-se seu sucessor. Especializou-se em pedagogia em 1824, também dominando vários idiomas, entre eles alemão, inglês, holandês, italiano e espanhol. Profissional reconhecido por seus pares acadêmicos, traduziu inúmeras obras para o alemão e outras línguas. Segundo alguns de seus biógrafos, a exemplo de Marcel Sotomayor, suas diversas encarnações anteriores foram indeléveis, protagonizando importantes episódios por toda a história da humanidade. Foi de uma dessas notáveis encarnações quando envergava a túnica de sacerdote druida, eu não sei falar esse nome, se é druida ou druida, como dissemos antes, que adotou o nome Allan Kardec, revelado a ele pelo espírito Zéfiro em sua primeira reunião de contato com a fenomenologia espiritual. Hippolyte substituiu seu respeitável nome a fim de se dedicar integralmente à obra de fôlego que ocuparia os últimos anos de sua existência. Estrela de grande grandeza, ou estrela de tamanha grandeza, garantiria, como fez com louvor, um método justo e perfeito capaz de codificar e fundamentar plenamente a doutrina dos espíritos. A sofisticada metodologia aplicada em suas pesquisas sobre o espírito e suas relações com o mundo corpóreo provinha de sua larga experiência, já que pertencia a diversas sociedades específicas. Não, estou falando errado. Já que pertencia a diversas sociedades científicas da época.
Seus métodos, utilizados até os dias atuais em investigações históricas, psicológicas, psiquiátricas, filosóficas, médicas e assim por diante, nortearam a sua pesquisa. Na medida em que os fenômenos, chamados de espiritualismo moderno, iniciados na América, atravessaram o oceano e começaram a vicejar na Europa, muitas mentes e sociedades despertaram forte interesse pelo assunto. Jornais noticiavam o fenômeno das mesas girantes, excitando curiosos e homens sérios na busca pelas revelações do mundo pós-túmulo. Tomado de ceticismo, o professor Rivail acede a um convite e resolve conhecer e, a posteriori, pesquisar o que se passava naqueles salões quando as mesas pareciam dançar e responder perguntas de consulentes. Desta pesquisa nasce a Revista Espírita. Que consistia em narrar e dissertar em fascículos mensais os frutos do trabalho hercúleo e digno, evocações, anotações, teorias, experiências, certezas e dúvidas eram ali exaradas. Mesmo opiniões divergentes eram respeitosamente avaliadas, e Poletti tratava impressões e recebia correspondências de outros pesquisadores e núcleos da França e de várias partes da Europa e do mundo. Em 1863, declarou já ter recebido mais de 10.000 anotações, o que fomentou a geração de conteúdo para 11 anos ininterruptos de publicação da revista. Os temas trazidos a lume eram, por sua vez, discutidos na também recém-criada Société Parisienne des Études Spirites, conhecida no Brasil como SPEE, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, entidade fundada por Allan Kardec em 1º de abril de 1858, com o objetivo de realizar pesquisa e estudo do espiritismo, em especial sobre o intercâmbio com o mundo espiritual. Então, ele fundou essa sociedade para os estudos. Lá todos os fatos e casos eram levantados e comentados à luz da razão, da ciência e da filosofia. O objetivo de investigação era, portanto, o homem em sua relação com o mundo espiritual. Nada escapava à sua determinação arguta e experimentada. Sistematizava perguntas e respostas, cuja sequência produzia um corpo teórico de garantida elucidação. Ao chegar ao seu conhecimento um fato, um fenômeno, Kardec se utilizava da pesquisa de campo, equalizando os ambientes teórico e prático. Nas comunicações, dirigia aos espíritos perguntas ricas de sabedoria e sagacidade. Questões idênticas eram espalhadas por outros laboratórios e entre os demais pesquisadores, a fim de que cada coleta pudesse obedecer a criterioso modelo comparativo. Esse farto e rico material pôde ser então consolidado, comparado, revisado, confrontado, permitindo que as conclusões do pesquisador estivessem avalizadas em plenas de assertividade e absoluta verdade. Lançou mão da segunda orientação de Erasto. Vale mais repelir 10 verdades do que admitir uma só mentira, uma falsa teoria. Seguiu o critério da universalidade dos ensinos dos espíritos. As instruções recebidas, as propostas ou novidades apresentadas eram submetidas seriamente à concordância de transmissão e aceitação em vários lugares, simultaneamente e por pessoas desconhecidas. Assim, o espiritismo surge como uma ciência forte, bem estruturada,
de bases calcadas também na filosofia e com consequências morais. Seu aspecto filosófico racional garante-lhe abertura para o novo, para o contraditório e para a desconstrução e reconstrução de paradigmas, que é também alvo da ciência, sem paixões, sem achismos e com espírito de pesquisa. A religião, outro dos seus alicerces, resgata a unidade homem-deus de forma especialíssima, apresentando essa conexão livre de dogmas e aspectos exteriores, litúrgicos e hierárquicos, permitindo que a ligação com o divino passe a se estabelecer unicamente pela vontade, seguindo leis imutáveis escritas diariamente na consciência humana. Evoca o Evangelho plenificando, revigorando seus ensinamentos e abdicando de interpretações engessadas, primitivas, sobejas, primando pela fé raciocinada, estimula a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, que é a caridade em essência. Exalta o amor e a humildade como antídotos eficazes contra as duas maiores chagas da humanidade, orgulho e egoísmo. As 5 obras espíritas consideradas fundamentais são Livro dos Espíritos, 1857, Livro dos Médiuns, 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, 1864, o Céu e o Inferno, 1865, a Gênese, 1868. Há também catalogadas, além dessas, 18 obras do autor. A grandiosidade desse espírito e sua obra por muitos anos foram ignoradas em seu berço europeu, justamente por contraporem-se à mentalidade vigente, que não poderia aceitar tão facilmente ideias que viessem a derrubar o castelo das certezas materialistas da época. Houve até quem queimasse seus livros em praça pública, como ocorreu no conhecido Auto de Fé de Barcelona, em 1861. O efeito foi contrário, estimulou o desejo de conhecer as novas ideias ali propagadas. A semente transplantada para as Américas tem frutificado e agora volta, não só ao cenário original, mas se espalha por todo o mundo na voz de inúmeros estudiosos e conferencistas, presencialmente ou por meios digitais diversos. Feitas essas considerações iniciais, passemos à abordagem das curas na visão de Kardec, nos ensinamentos de Jesus Cristo e, finalmente, nas experiências da equipe espiritual encarnada da Casa Espírita Caminheiros da Luz. Então, assim, o livro vai acabar falando sobre os estudos do Kardec em relação às curas, que é possível, vai falar das curas a respeito da época de Jesus, e vai falar das curas que os trabalhadores, Maria de Fátima, Rafael e Sérgio Cherche, fizeram junto com o Dr. Ludwig. Então, nós temos aqui a apresentação, a finalização, né, da apresentação, da introdução desse livro. Nós vimos que ele é bem longo, porque o livro tem 400 páginas, então as apresentações eles fizeram sistemático, né, para que vai ter o livro. Qual é a função desse livro na nossa vida? É reforçar a nossa fé, é acreditar que a cura pode ocorrer, e de diversas formas, provadas pela ciência, provadas pela religiosidade e provadas também por essa questão filosófica que a doutrina espírita é capaz de trazer, que o Allan Kardec fez os estudos para isso. Então, quem foi o Allan Kardec? Um cara estudioso, um cara que já vem de outras encarnações, né, com uma bagagem grande espiritual, porém ele veio cético nessa última encarnação. Ele veio descrente dessa parte espiritual. E isso para ele foi uma grande prova, porque como é que ele ia ser o cara que trazia o espiritismo para nós sem acreditar em espírito, sem acreditar em vida após a morte? Então ele teve que estudar muito para ele poder ter provas, para ele poder acreditar. E após, né, a sua introspecção, o seu conhecimento, ele começou a explorar isso através de outros médiums. Ele mesmo não era médium, ele mesmo não recebia cartas, mas ele mandava as perguntas que ele era intuído aos médiums de vários países. Não era
médiums da mesma rua, do mesmo bairro, eram de vários países. E as perguntas eram alastradas, passava de galho em galho, né? De centro em centro, de um para outro. E eles respondiam à medida que eles iam recebendo esses espíritos, que na verdade eram os espíritos da verdade. E eles estavam em todos os lugares, são falanges. Quando a gente fala espírito de Maria, não existe só a Maria que vai responder por nós, que vai nos ajudar. Existe uma falange de espíritos que andam com Maria. Existe uma falange de espíritos que andam com Francisco de Assis. Então, eles podem estar em vários lugares ao mesmo tempo. E o que era respondido em um país, era respondido no outro país. E quando chegava para o Kardec, ele falava, não, como é que eu vou ter como verdade para formar um livro, para formar um documento? A verdade para ele é quando a mesma pergunta era feita por vários médiuns, respondido das mesmas formas em vários lugares, vinha para ele e falava, não, respondeu igual, respondeu igual, respondeu igual, então isso aqui é verdade, então eu vou escrever sobre isso. E aí ele fez as 5 obras. Quando ele fez as 5 obras, vocês veem que o espaço de tempo que tem das 5 obras é muito pouco. Ele se dedicou ao espiritismo por 11 anos, foi pouco tempo, vamos dizer assim, né? E dentro desses 11 anos ele foi fazendo as obras. Ele começou com a revista era mensal, revista espírita. Tudo que ele pegava de argumento, tudo que ele pegava de casos, ele passava para essa revista. Era um ensaio para que começassem as obras do Kardec, para que elas se tornassem métodos, né, métodos não, mas meios de estudo. Ele veio trazendo isso aos poucos, para não assustar as pessoas, porque tudo que vem de uma vez só assusta. Então, ele veio de pouquinho em pouquinho, e mesmo vindo de pouquinho em pouquinho, seus livros, suas obras chegaram a ser queimadas em praça pública. Tamanha a ignorância, o atraso das pessoas da época, porque tudo é coisa do diabo, né? Tudo que foge do materialismo, de dogmas, de rituais, de uma religião já pré-estabelecida e que tem o domínio da população e que tem o medo de perder esse domínio, para eles tudo é coisa do diabo. Então eles precisam agredir dessa forma, eles precisam dizer que estão se defendendo, mas na verdade estão agredindo. Está faltando respeito pela crença do próximo, pela mudança de escolha do próximo. Você não tem direito a escolher outra coisa a não ser aquela religião. E isso ficou por muitos e muitos anos na nossa história. E o Allan Kardec veio e conseguiu aguçar a curiosidade das pessoas, nem que seja pela curiosidade. Na hora que queimou os livros, o tiro saiu pela culatra. Ué, se tá queimando é porque tem alguma coisa que eu não posso ver. O que eu não posso ver? E as pessoas foram buscar. Algumas, pela curiosidade, ficaram, se aperfeiçoaram, aprenderam, deram continuidade, e outras não. Como é normal, porque cada espírito está dentro de um padrão vibratório, está dentro de um padrão de conhecimento, onde ele escolhe ou não aquele caminho, se ele afiniza ou não. Por isso que existem várias religiões. Um se sente bem ajoelhar, o outro se sente bem acender uma vela, o outro se sente bem matar um bicho, o outro se sente bem em não ver nenhum tipo de estátua, foto. Um se sente bem em ter algumas atribuições ali e frequentar sempre o determinado local de religião. Outros vão quando tem vontade. Cada um está num patamar. E o Allan Kardec não é que ele veio para fazer essa divisão. Não. Ele veio para dar continuidade, para consolar aquilo que Jesus já dizia. Por isso que a gente fala que o Espiritismo é a terceira revelação. Veio Moisés, 10 mandamentos. O povo precisava ser contido. Veio Jesus e falou, olha, não vim para exterminar essa lei. Tá certo essa lei aí. Algumas coisinhas a gente vai ter que adaptar. Desses 10 mandamentos de Moisés, eu vou fazer só 2, tá bom? Eu vou ser legal com vocês. Vocês não precisam decorar muita coisa, vocês não precisam fazer muita coisa. Só precisa amar a Deus sobre tudo e amar o seu próximo como a si mesmo. E vai vir aquele que vai consolar vocês, porque a morte não existe. O que existe é a morte do corpo. Mas vai vir alguém e vai mostrar para vocês de que eu não vou morrer. Por isso que eu posso ir para a cruz. Por isso que eu posso me sacrificar por vocês. Porque eu vou provar de que a vida continua. E todas as religiões que você for ver, ela fala que existe céu e inferno. Já é um bom começo. Todo mundo acredita que não vai morrer, então. Porque se você vai para o céu ou vai para o inferno, você está indo para algum lugar. Você está indo para algum lugar, então você não morreu. Só que está faltando ainda alguma coisa para a gente entender que nós não dependemos da igreja ou de uma religião para a gente ir para o céu e para o inferno.
Então, o Espiritismo veio através de Allan Kardec e fala: você é responsável pelo céu e inferno que você vive. O seu altar é a sua consciência, as suas atitudes é que vão determinar para que lugar você está indo, como você está indo, se você foi bem nas suas provas ou se você foi reprovado e vai ter que voltar lá de novo. Aí vem o Espiritismo e fala: você vai ter essa oportunidade de voltar, porque existe a reencarnação. Você não vai voltar no mesmo corpo, mas você vai voltar em outro. Você não vai fazer o mesmo papel, você vai fazer um papel diferente. Você é responsável pela vida que Deus te deu. Então, não adianta você querer ir numa igreja, numa religião e que alguém te salve lá. Quem vai te salvar é você mesmo. E ele dá esse consolo de que amor verdadeiro não se destrói. As pessoas que você ama, você vive um papel com elas ali, elas vão desencarnar ou você vai desencarnar, mas um dia vocês vão se reencontrar. E as obras do Kardec, eles vêm trazendo pra gente, através do Espiritismo, esse consolo, esse conforto. Por isso que é tão necessário a gente acreditar. Não é por uma questão de acreditar com cabresto, né? Eu tenho que fazer, a obrigação e acabou. Não, eu tenho que acreditar porque consola, me faz bem. Eu tenho que acreditar porque ele está me provando. Ó, o espírito lá de Portugal falou uma coisa, o espírito lá da França falou outra. Ou melhor, os dois em diversos lugares, né, de lugares diferentes, falaram a mesma coisa. Melhor me explicando, né? Então, poxa, como é que pode? Não é um vizinho do outro, não é na mesma rua, não fizeram nenhum combinado, nem se conheciam, como é que eles estão falando a mesma coisa? Eu me convenci por muitas coisas que tem dentro das obras, por aí, porque eu falava: não é possível, gente. Esses médiuns não se conheciam. Como é que eles estão falando exatamente a mesma coisa? Esse espírito que deu comunicação em tal lugar e outro que deu comunicação em tal lugar, falaram exatamente a mesma coisa, responderam a mesma coisa. Nós temos, né, é que o espírita não tem muito aquela ânsia de saber quem deu a comunicação. Pode qualquer João marcar lá João e tá tudo certo para nós. Mas dizem, né, que dentro das comunicações que nós temos no Livro dos Espíritos, um dos espíritos que se falam espírito da verdade é o próprio Jesus. Então a gente não precisa saber qual deles que é o Jesus. O que importa é o teor. Pelo teor da comunicação ali, a gente percebe que é um espírito de elevada estirpe, de elevado padrão moral. E pode sim ser Jesus ou da falange de Jesus, porque Jesus não é o único ser perfeito, é o que nós conhecemos, mas existem outros espíritos também perfeitos, avançados como Jesus. E Jesus veio com aquela frase que não sai da minha cabeça, gente. De um tempo para cá, isso não sai da minha cabeça. Nós somos capazes de fazer tudo o que Jesus fez e muito mais. Então, não é que eu quero ser um Jesus ou ser perfeito como ele, mas se eu sou capaz de evoluir como Jesus evoluiu, então isso para mim é um grande consolo. Se eu nasci pobre moralmente, mas eu posso enriquecer a minha moral, então eu vou lutar para que isso aconteça. Para que eu me torne uma pessoa melhor, um espírito melhor, mais evoluído, mais benevolente, menos rancoroso, que tenha mais gratidão. Porque esse é o caminho. Por isso que Jesus falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega ao Pai se não for por ele. Nós estamos de degrau em degrau subindo até o Pai. O Pai está em nós, ele está aqui. Mas a gente não reconhece ele, porque nós não temos grandeza. A gente ainda não cresceu moralmente, então a gente não sente de verdade Deus. A gente não tem essa certeza de Deus. Se alguém vier bater boca com a gente, questionar onde é que está seu Deus, a gente fala: está dentro de mim, está no céu, ele está em todo lugar. Mas na verdade a gente não tem prova nenhuma sobre isso, porque a gente não tem ainda o conhecimento, nós não temos ainda desdobrado em nós os valores necessários para sentir, para ter aquela firmeza de falar: Deus está aqui, Deus está ali, né? Não. A gente joga aquilo que a gente já ouviu falar, o que a gente leu. Então eu quero chegar nesse momento em que Jesus tinha tanta certeza de Deus que ele mesmo crucificado, ele falava para os outros: Pai, né, falava para Deus: Pai, perdoa esses caras que estão me crucificando aqui, eles não sabem o que estão fazendo. Já pensou chegar nesse patamar? Uma pessoa está te fazendo mal e você ainda está desejando o bem para ela? É uma moral muito grande. E isso para nós é um livramento, é uma leveza no nosso espírito. Né? As dores que a gente sente no corpo, a gente fala assim: não, isso daqui é fichinha, daqui a pouco passa. Ter certeza de que esse corpo daqui a pouco vai ser descartado e que você vai pegar um outro mais novinho, melhor. Se você souber sair dessas feridas, dessas chagas, com a cabeça erguida, né? Tendo honra, tendo dignidade diante das suas adversidades.
Então, o que Deus espera da gente, o que Jesus espera da gente, é que através desses conhecedores que eles colocam de tempos em tempos no nosso caminho, como Allan Kardec, a gente vai desfrutar dos conhecimentos de forma a aperfeiçoar aquilo que já está em nós. Todos nós temos a centelha para se desenvolver, todos nós. A gente só vai desenvolver à medida que a gente for conhecendo. Por isso que existem os estudos, por isso que existem as religiosidades. Cada qual vai buscando o seu caminho, até a gente adequar, ajustar e, de fato, né, que isso agregue no nosso espírito, que a gente possa evoluir com isso. E através dessa evolução, tem muitas coisas que eu estou entendendo através desse livro, que são possíveis você desfazer, né? Eu fiz a minha doença. Através dos estudos, do conhecimento, eu posso desfazer a minha doença física também. Eu posso me livrar dela, eu posso amenizar ela. Eu estou numa fé muito grande em relação a isso. Que o livro vai me trazer condições de entender alguma coisa de errado que eu fiz para desfazer isso e tentar reverter isso a meu favor. Falar, olha, um dia eu estive desse jeito, mas hoje eu não estou. Eu me melhorei. E o maior ganho que uma pessoa pode ter não é o ganho material. Nem as coisas e nem o seu próprio corpo. Ah, eu tenho corpo de sereia. Não. O maior bem é falar, eu criei uma comorbidade que eu mesmo descriei, eu tirei. Essa comorbidade hoje já não existe mais em mim. É libertador. Dá uma leveza para a gente saber que algo a gente conseguiu combater através das nossas mudanças. Que a ciência ajudou, que a filosofia, né, o fato de você pensar, repensar, mudar os seus trajetos, mas que a sua religiosidade, a sua fé, a sua conduta fez você mudar o caminho, fez você mudar o resultado daquilo que você estava tendo. O resultado não foi totalmente negativo, não foi uma perda a sua evolução, não foi uma perda a sua reencarnação. Pelo contrário, deu tempo de você ressarcir algumas dívidas, ressarcir algumas dúvidas, mudar algumas condutas e se tornar uma pessoa de fato do bem. Que é isso, é para isso que nós estamos aqui, para nos tornarmos pessoas do bem, né? Então, Allan Kardec, ele foi muito e é muito importante para todos nós, em relação às suas obras, em relação à sua conduta, às suas dúvidas, porque o seu ceticismo fez ele ir longe demais nos questionamentos, e nessa reflexão, nessa filosofia que ele acabou desenvolvendo da dúvida, ele trouxe algumas certezas. Bendito seja Allan Kardec, que é a nossa terceira revelação. E que a gente possa, a partir de segunda-feira, ver aí a Revista Espírita, né? Nós vamos ver agora a introdução dessa Revista Espírita que foi criada pelo Allan Kardec, que era mensal, né? Sobre os estudos que ele fazia, a respeito das mesas girantes, das manifestações, das psicografias que ele recebia. Então, até segunda.